François Hollande é o grande vencedor da primeira volta das presidenciais francesas. O socialista obteve 29,2% dos votos e deixa Nicolas Sarkozy mais longe da vitória na segunda volta. Grâce à vous, ce soir, le changement est désormais en marche. Foram estas as palavras de François Hollande na noite eleitoral deste domingo. Perante uma multidão de apoiantes, o homem que lidera o Partido Socialista Francês falou de muito trabalho, confiança e vontade de recuperar o país de um jogo de extrema-direita. C'est un acte de confiance dans le projet que j'ai présenté devant les Français pour redresser notre pays dans la justice, pour maîtriser la finance, pour retrouver la croissance et l'emploi, pour réduire la dette, pour protéger notre industrie, pour promouvoir les valeurs de la République. Com 27,3% dos votos, Nicolas Sarkozy admite que a derrota nesta primeira volta é o reflexo da crise e aproveitou ainda para fazer um apelo aos apoiantes do partido de extrema-direita. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. A grande surpresa desta primeira volta foi mesmo a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen. Com mais de 18% dos votos, a extrema-direita francesa alcançou o terceiro lugar, o melhor alguma vez alcançado na história do partido. La bataille de France ne fait que commencer. Chers amis français, rien ne sera plus jamais comme avant. Estas eleições presidenciais marcam uma mobilização em massa dos franceses, alcançando uma participação de 80%. A segunda volta acontece dia 6 de maio.